É com muita alegria que hoje nós estamos aqui para inaugurar o podcast Papo de Princesa nos estúdios da Beta. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated, you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope. E é com muita alegria também que está aqui comigo, aceitou o convite de prontidão, a minha querida amiga Lilian Medeiros. Ela é coach, é psicanalista, é mentora, é palestrante e nós iremos falar um pouquinho sobre as emoções, não é isso, Lilian? É isso mesmo, Pri. É um prazer estar com você, com todos vocês que assistem aí e acompanham, né, o canal Beta, o Estúdio Beta. Lugar lindo, maravilhoso aqui que nós estamos. Fomos muito bem recebidos e eu estou muito grata também por essa oportunidade. Então nós iremos iniciar o podcast falando um pouquinho a respeito do porquê princesa. Por que papo de princesa? Dependendo de como nós somos criados, como é a nossa forma de criação, a gente vai perdendo essa essência, de uma certa forma, a inocência. Porque todas nós mulheres, nós somos princesas. Nós somos princesas porque somos filha do rei. Nós somos filha do Pai, o Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o maior. Só que nós sofremos muitas situações no meio do caminho, aonde nós vamos perdendo essa essência, perdendo o nosso valor e a gente não consegue se enxergar mais como uma verdadeira princesa. Gostaria de trazer aqui, né, para o nosso entendimento acerca de princesa, um pouquinho a respeito da minha história. Né, da onde que nasceu Princesa Priscila, o porquê que surgiu isso tudo e até chegar aqui no Papo de Princesa. Eu tive uma infância muito difícil, né, onde foi consequência de escolhas, né, de pessoas onde eu não tive controle das situações que eu fui submetida. E consequentemente, eu cresci cheia de frustrações, com muitos problemas emocionais, onde me diminuíram ao longo da vida. E essa questão emocional que eu adquiri acabou fazendo com que eu não me visse como uma verdadeira princesa, né? Como eu me sentia como nada, como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse valor. E a falta do meu pai na minha infância, né, durante a minha vida, ela acarretou muitos problemas emocionais, né? Ela trouxe um peso muito grande, uma lacuna muito grande para minha vida, aonde me levou a me casar muito nova, ter filhos, né, muito nova. E isso tudo são consequências da falta do pai. E também me submeter a um relacionamento abusivo, onde acabava de fato mais ainda com a minha autoestima. Mas eu me lembro que num determinado momento, né, da minha história, da minha vida dentro do casamento que eu tinha, quando eu sofri alguns abusos emocionais, vinha na minha mente algo muito interessante. Vinha algo assim na minha mente: você é uma princesa. Mas eu não me via como uma princesa. Na verdade, não tinha... assim, eu não conseguia, de fato, me ver como uma princesa. Mas lá no fundo, tinha algo que me dizia que eu já tinha sofrido muito, que eu merecia ser tratada como uma princesa. E hoje eu consigo entender que esses momentos, né, que me aconteciam, quando vinha esses insightzinhos, na verdade... é porque essa é a minha origem. Essa é a nossa origem, é a origem de todas nós, mulheres. Nós somos princesas porque somos filha do rei. E, infelizmente, nós vivemos uma vida sem essa consciência, não tendo essa consciência. E até que chegou um momento, passei por diversas situações, pelo tratamento de Deus na minha vida, aonde eu cheguei ao ponto de
me senti curada totalmente da minha raiz de paternidade. O Senhor, Ele me fez passar por várias situações aonde foi moldando, né, a minha origem, aquilo que é a minha essência, aquilo que estava dentro de mim, que eu ainda não sabia, que eu ainda não tinha descoberto. Até que chegou um momento que eu fui curada da minha raiz de paternidade. E quando eu fui curada da minha raiz de paternidade, no exato momento que eu fui curada da minha raiz de paternidade, eu fui capaz de assumir a minha identidade como princesa, filha do rei. Porque uma princesa, ela é merecedora de todas as coisas, né? A filha de um rei, ela tem um império ao seu favor. Ela merece o melhor, ela merece ser muito bem tratada, ela merece ser muito bem respeitada. E, infelizmente, muitas das vezes, por nós não termos essa consciência de quem nós realmente somos e de quem realmente somos filha, nós nos submetemos a muitas situações que nós não merecemos e não precisamos passar. E, por isso, hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito das emoções, né, Lília? Sim. Porque as nossas emoções, elas é o ponto principal, né? Para nós nos reconhecermos, né? Reconhecermos o nosso valor, quem nós realmente somos, o que nós merecemos, como que nós permitimos as pessoas se portar, né? Até nós. E assim, a partir do momento que eu descobri a minha verdadeira identidade em Deus, que eu podia contar com Deus, que eu tinha tudo de Deus ao meu favor, eu não permiti mais que as pessoas me tratassem da forma que queria me tratar. Eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a reconhecer meu próprio valor. E quando nós reconhecemos o nosso próprio valor, as pessoas nos olham dessa forma, não é isso, Lília? É verdade. As pessoas nos enxergam como nós nos enxergamos, não é isso? Sim. Vamos falar um pouquinho, Lília? Vamos falar assim. Que história bonita sua, né? De uma princesa que foi muito guerreira, que venceu suas próprias dores, que teve uma vida muito difícil, um início de vida muito difícil, diferente da história das princesas. Isso. Das histórias de quadrinhos que nós escutamos desde pequena. Isso. E que interessante, Priscila, o que você falou. Abusos, né? Muitas das princesas de hoje em dia estão sofrendo abusos. E quando a gente fala na palavra abuso, que faz parte, né, de toda essa cadeia de gestão de emoções que a gente passa e que sofre, de sentimentos, não é só abuso sexual, não, né, como muitos pensam, mas o abuso psicológico, principalmente, o emocional, e tudo isso você viveu assim muito de perto. Eu, como sua amiga, sei, né, que você viveu esse tempo, e foi um tempo muito difícil. Sim. E às vezes a gente pensa que a emoção, ela é o último ponto para a gente se preocupar na nossa vida, mulheres. E, na verdade, nosso corpo é como se fosse uma empresa, né? Pense assim comigo, é uma empresa grande e precisa ter um empresário inteligente, um executivo inteligente que controle tudo isso. Onde fica esse executivo? Na mente. A nossa mente, ela precisa estar totalmente controlada, totalmente com a gestão das nossas emoções, né? A mente e o nosso coração têm que estar totalmente ligados e alinhados. Então, eu consigo ser gestora da minha emoção? Você acha que você consegue ser gestora da sua emoção hoje, Priscila? Hoje sim, hoje completamente. Sim. Lá atrás não, não, né? Você passou por muitas provas, muitas dificuldades, porque não sabia gerenciar suas emoções. Exatamente. Né? E por isso deixou que pessoas abusassem de você, deixou que pessoas ultrapassassem barreiras, limites, né? Que você não sabia impor. Exatamente. E hoje existem muitas mulheres que estão sofrendo assim, paralisadas, com medo, né, de darem um passo à frente, têm potencial, mas não sabem colocar para fora, tudo por conta de não saberem gerenciar as suas emoções. Exato. Como eu, também fui uma mulher que sofri bastante. Perdi meu pai aos 9 anos de idade
E a gente sabe que a falta de um pai, né, a falta da paternidade, ela deixa uma pessoa sem direção. Exatamente. Você pode notar, né, que a maioria das pessoas, Sim, Priscila, que sim. não tem um pai, ela fica muito assim alheia à profissão que vai escolher, Isso. ao estudo que vai escolher, relacionamento. Ela aceita qualquer coisa que venha a ela. E uma coisa interessante, Lília, eu tava até pensando, porque assim, o pai, ele reafirma o valor da menina, né, da filha. Sim. E normalmente a filha, ela enxerga em Deus o pai que ela tem. É verdade. E uma coisa interessante, Lília, que eu só consegui me relacionar com Deus como sendo o meu pai de uma forma diferente que eu via quando eu fui curada na minha raiz de paternidade. Por quê? Porque eu não tive pai, né? Não tive uma referência de pai. Eu tive um padrasto. E eu apanhava bastante desse padrasto. E, assim, eu sempre tive um relacionamento com Deus. Eu sou cristã desde pequenininha. Por um breve momento, né? Eu dei uma escapulidinha e voltei. Menos de um ano eu voltei. Mas dos 14 anos até hoje, eu tô com 33, eu nunca mais saí da igreja. Eu sempre estive dentro da igreja, sempre em oração, sempre buscando ali fazer o correto. Mas eu não tinha um relacionamento de filha com o pai. Eu via Deus como um Deus punitivo, como um Deus severo. Que, tipo assim, eu tinha que andar na linha pra ele não me punir. Não castigar. Mas você sabe uma coisa que o Espírito Santo, ele trouxe ao meu coração? Deus, ele não nos pune. Ele não nos pune. O que nos pune são os nossos atos, as nossas escolhas. Nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. É verdade. E Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo quando nós erramos, o Senhor, ele tá ali, né, para nos ajudar a sair daquela enrascada que nós mesmos às vezes nos colocamos, né? Sim. Como que eu vou sofrer consequências de uma coisa que eu nem sabia? É consequência de outras pessoas que infelizmente você vai ter que passar. Só que outra coisa que eu aprendi, Lília, a partir do momento que eu começo a ter entendimento, eu não tenho que sofrer pelas escolhas dos outros. Não. Eu tenho que escolher viver a minha história a partir de que eu tenho entendimento, não é isso? Isso, exatamente. Quando você fala, né, de que o pai, ele afirma a identidade da menina, eu lembro, né, de que quando eu era pequena, eu me arrumava toda, botava salto alto da minha mãe, botava o colar dela, tudo, passava batom e falava sempre, eu não ia perguntar à minha mãe se eu estava bonita, eu perguntava para quem? Pro meu pai. Eu falava lá e falava assim, pai, eu tô bonita? Porque eu achava linda aquela forma que ele olhava para minha mãe, aquela forma apaixonada, né? De olhar para a mulher, isso me fazia sentir poderosa também. Então isso, quando a gente é bem pequena, quando a gente está formando aí o nosso caráter, né? Até os 5 anos, 6 anos por aí, a gente precisa de uma afirmação da nossa identidade. Sim. Quando a gente cresce sem isso, qualquer coisa serve. Isso. E é isso aí onde começam os problemas de relacionamento na nossa vida. A gente vai crescendo sem referência de amor verdadeiro, sem referência da nossa identidade, do que a gente precisa ser, do que a gente precisa cultivar, de tudo isso, e sem direção. Isso. Então aparece uma oportunidade, você pega, né? E vai fazendo e vai utilizando aquela oportunidade até que um dia você cai em si e fala assim, não estou feliz. Não era isso que eu gostaria de fazer. E aí vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você já deve ter ouvido sobre essas doenças. Elas são chamadas doenças psicossomáticas. Doenças que são a soma de dores que você guarda, de feridas que não foram curadas, de coisas que você guarda no seu inconsciente e também no consciente que não foram tratadas. Tipo, todo dia você sente aquela dorzinha de cabeça no final do dia e você já foi ao médico, já tomou remédio e não sabe por que aquela dor de cabeça não passa, pode ser uma preocupação excessiva com algo que você está para resolver há muito tempo, a falta de um perdão, uma conversa que você precisa ter, tudo no nosso corpo, né? Eu costumo dizer que quando a gente cala, o nosso corpo fala. Né? Existem mulheres aí que estão com muitos problemas como psoríase, né? Que é uma coceirinha que começa bem pequena e daqui a pouco está se alastrando pelo corpo. Existem vários outros problemas como TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo.
adolescentes que lavam a mão compulsivamente. Essa semana eu estava ouvindo o doutor Augusto Cury falando, psiquiatra muito conhecido, né, e autor de muitos livros, falando que estava cuidando de uma senhora entre 50 e 60 anos que estava com transtorno obsessivo compulsivo, Priscila, e ela tomava banho 40 vezes ao dia. Nossa. Você imagina o transtorno que essa mulher tinha, porque o que acontecia com ela? Ela tomava banho, se sentia limpa, mas quando ela ia se enxugar na toalha, ela achava que ela pegava os germes todos de volta que estavam naquela toalha. Nossa. E tinha que ser uma toalha limpa. Então pensem comigo. Não tem vida a pessoa, né? A pessoa está ali vivendo presa num cárcere mental. Sim. É um cárcere mental, porque ela está presa somente na mente dela, ela acha que aquilo ali está acontecendo. Então, talvez você que esteja ouvindo esse papo de princesa, você que é uma princesa do Senhor, uma mulher que Deus criou para ser quem Ele quer que você seja, não o que você está sendo. Porque tem mulher que está vivendo à margem de tudo aquilo que Deus fez para que você seja. Então Deus está te chamando, mulher, para sair da caverna, para sair desse estado de abandono, de rejeição, de falta de perdão, para sair, levantar a poeira, tomar um banho, botar uma roupa, uma veste limpa que o Pai vai te dar, levantar, botar um sorriso no rosto e levantar. Levanta essa coroa, né? Bota essa coroa na cabeça, bota essa coroa na cabeça e segue, né, Priscila? Como você fez. Uma coisa interessante, Lília, é que, olha só, eu tô me formando em psicologia, né? Ótimo isso. E só que assim, eu preciso defender aqui algo que foge à compreensão da psicologia. Por quê? Foge à compreensão da ciência. Porque de todos você conhece minha história de vida, você sabe os desafios que eu passei na minha vida, né? Inclusive abuso, né, sexual, humilhação, diversas situações, né? Uma separação brutal e etc, uma depressão. E em todos esses momentos da minha vida, nenhuma vez eu fui num psicólogo. Nenhuma vez. Nenhuma. Eu me lembro de uma vez que o Espírito Santo falou pra mim: você nunca vai a um psicólogo, porque eu sou o teu psicólogo. Coisa linda. E uma coisa interessante é que eu consegui, assim, eu venci a depressão antes, né, de ser curada da minha raiz de paternidade. Olha só, fui curada da minha raiz de paternidade, que isso é função de um psicólogo, né? Tratar o paciente. Muitas terapias, psicoterapia, pois tratamento. Raiz de paternidade, depressão. Tratar também da depressão dos meus filhos, né, por causa das situações que se passaram, questão de abuso. Na verdade, o abuso, né, o abandono, tudo isso somou, né, no decorrer da minha construção. E que me levou ao agravante da depressão e etc. E acontece que eu fui curada da depressão, fui curada de várias situações. Mas, mesmo quando eu tinha sido curada da depressão, num relacionamento com Deus, olha só, porque as pessoas acham que você ter depressão é porque você não tem relacionamento com Deus. Não tem nada é porque você está endemoniado. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um histórico de vida que vai ali somando, né? Coisa após coisa e como se fosse um saco de lixo, né? Vai botando várias coisinhas, chega uma hora que ele transborda. Não é isso? E aí, eu fui curada da depressão. Eu tinha relacionamento com Deus porque foi através de uma única oração que eu fiz a Deus que eu fui curada da depressão. Mas, até então, eu não tinha o relacionamento de filha com pai. Eu não tinha. E você sabe que depois que o Espírito Santo, né, fez todo o trabalhar na minha vida, e ele foi o Espírito Santo que revelou pra mim: agora você tá curada da sua raiz de paternidade. Olha só que coisa interessante. Lindo. Não fui nenhuma vez num psicólogo, pra nenhum psicólogo me falar isso. E é que eu não tô defendendo antipsicologia, muito pelo contrário. Eu tô me formando em psicologia, você tá aqui como psicanalista, né? Então, e tem que ir sim, porque quem não consegue gerenciar as suas próprias emoções tem que procurar alguém que ajude, né? E aí, Lília, olha só que coisa interessante. Agora, com um relacionamento de filha íntimo, de filha com pai, olha só como é que eu me relaciono com Deus. Por exemplo, eu passei esses dias aí uma situação
de ansiedade, né? A ansiedade, ela começou a se apresentar por causa de uma situação que iria acontecer. E eu fiquei com medo. Ai, meu Deus, será que vai ou não vai acontecer? Aí já começa, né? A cabeça querer, tipo, já querer ir lá pra frente, né? Tipo, já pensar lá na frente o resultado. E aí, quando começou a vir aquele negócio bater na porta do meu coração, sabe o que eu fiz? Corri pro meu quarto, aí eu faço um amontoado de travesseiro, né? Boto um monte de travesseiro. E ali eu me abraço naquele travesseiro e deito a cabeça como se eu estivesse deitando no colo do meu pai. E ali, deitada ali com a minha cabeça naquela forma, ali sozinha, eu começo a conversar com Deus, sabe? E eu falo, Senhor, eu tô sentindo isso, Pai, eu tô sentindo isso, é isso, isso, isso. E começo a falar mesmo, ó. Seu consolo, isso. Né? Olha, Lília, é impressionante. Quando eu saí dali daquele momento, acabou, meu dia foi perfeito. Se não acontecesse posteriormente o que eu tava esperando, não ia me fazer mal mais. E aí eu aprendi que depois que eu aprendi a ter o relacionamento verdadeiro com meu pai, eu aprendi a gerenciar as minhas emoções. Sim. Porque quando bate na porta do meu coração o medo, a ansiedade, qualquer coisa, eu já corro e conto. Porque o psicólogo, quando você tá diante do psicólogo, você faz o quê? Você desabafa, bota tudo pra fora, né? Ele vai ali com as técnicas, né, te ajudar a você encontrar um direcionamento pra sua vida, né? Só que essa técnica eu uso com Deus. Meu psicólogo é Deus, meu pai é Deus. Tem até um livro, né, que diz que Jesus foi o maior psicólogo já né, existiu. E a gente fala muito sobre ansiedade, né, gente? Ansiedade é excesso de futuro. Isso, a gente querer viver isso. o futuro antes do tempo. Isso. E a depressão é excesso de passado. Então, se eu guardo muitas coisas, como ela falou, guardar lixo emocional, é aquela falta de perdão, aquela palavra que foi dita lá, a mulher tem mania disso, né? Meu marido falou pra mim que eu estava gorda em março de 2018, às 17 horas e 30 minutos. Ela guarda a hora, o dia, o momento, a razão, né? Então, assim, você, mulher, precisa se desprender disso. Procura resolver os problemas quando eles acontecem. Não vai juntando, acumulando lixo no seu coração. O seu coração não é lugar de guardar lixo, né? Porque acontece que você vai juntando rancor, amargura. Sabe o que significa amargura? Água podre, água estragada. Você imagina dentro de você estar vivendo com uma água apodrecida? Isso não é bom para você, não faz bem para você. Então hoje é um dia que Deus marcou Amém. Esse encontro com você, princesa, para dizer que você precisa deixar ir embora essas dores, esses traumas. Procure alguém que você confia para conversar. Às vezes você não tem vontade de ir a um terapeuta, de ir a um psicólogo, procurar, porque você fala assim, é profissional, vai ser caro, vai me cobrar, ou então as pessoas vão falar assim, tô maluca, tô precisando de um atendimento. Não, é necessário. O encontro com um profissional, se você está em depressão, se você está com ansiedade, ou até mesmo você acha que está tendo alguns problemas que não estão sendo resolvidos pelo seu médico. Tá? Você foi no médico, fez exame e não constatou nenhum tipo de doença física, né, que possa tomar remedinho aí e possa resolver, pode ser emocional. Nós estamos vivendo uma vida muito corrida. Você já reparou que você pergunta assim para seu amigo, para sua amiga, Priscila, fala assim, oi, tudo bem? Aí se a pessoa for dizer, né, para você assim, mais ou menos, tá tudo bem, mas quer te contar mais alguma coisa e você fala assim, tá, depois eu falo contigo que eu tô com pressa. Você não tem tempo para ouvir as pessoas. Sim. Você pergunta como ela tá, mas não quer saber na verdade. Você não quer saber na verdade como realmente ela se encontra. Então a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não têm tempo para serem ouvidas. Sim. Não tem. Sim. Então quando elas encontram uma terapeuta, elas assim, as pessoas parecem que estão vendo ouro quando elas olham pra mim. Sim. Né? Porque elas falam assim, nossa, agora eu posso falar. Sim. Lili, você me escuta? Sim. Né? Elas falam pra mim, Lili, você pode me ouvir? Elas me veem como ouro, né? Por quê? Porque eu gosto de ouvir. Se tem algo que Deus me deu como dom e talento, eu contar algo pra vocês aqui, né, que enche meu coração de alegria, é que eu já faço esse trabalho há muitos anos na igreja, né? Eu já aconselho mulheres, já trato de mulheres há muito tempo sem receber
né, nenhum tipo de ajuda financeira. Sim. E só de aqui uns 5 meses para cá, Deus falou, né, que eu poderia usar esse talento agora, que eu estava pronta, amadurecida espiritualmente, emocionalmente, para cuidar de outras mulheres, que eu poderia cobrar algum valor agora, porque eu era uma profissional e também capacitada pelo Espírito Santo. Amém. Então hoje eu vivo disso. Amém. Mas eu já vivi totalmente dependente de Deus. Aleluia. Eu cuidava de pessoas, de mulheres, aconselhava, ouvia, dava o meu tempo para Deus e Ele sempre me supria e me nutria com tudo de bom que há. Então, assim, procure alguém que você tenha confiança, um líder, um pastor, uma pessoa de confiança que tenha caráter para te aconselhar. Não vá naquela amiga que fala assim, né? Porque é muito importante também, né, Priscila, a gente procurar a amiga certa, né? E nem em rede social, né? Nem rede social. Rede social não é muro de lamentação, gente. Tem gente que acontece qualquer coisa, vai lá pro muro da lamentação, né? Bota lá, gente, tô péssima. Mas lá... é porque é esse tipo de pessoa também que quer chamar atenção, né? Isso, carência, né? Carência afetiva, aí gosta de ouvir lá, amiga, fica assim, não. Isso não vai resolver, vai só alimentar seu ego naquele momento, vai confortar, mas não vai resolver seu problema. Procure profissionais, se não quiser um profissional, procure alguém da sua confiança, mas que tenha base, raiz, sabe? Aquela pessoa que tem, que é edificada na rocha, aquela pessoa que tem uma vida com Deus, aquela pessoa que tem um caráter, um testemunho para dar da vida. Aí uma coisa, Lili, por exemplo, às vezes, né, uma mulher que tá com problema no casamento, ela vai procurar uma pessoa que não casou ou que também tá com problema no casamento, toda desestruturada. Não dá, né? Tem que procurar alguém que entende do problema, entende da questão. Aí as pessoas, às vezes, até compartilham coisas com pessoas que não deveriam e depois se frustra, e depois se machuca e piora a situação, né? Verdade. A maioria das mulheres, né, a gente tá vivendo um tempo, assim, em que o feminismo, ele tá muito à tona, veio muito à tona. Sim. Mas não é um feminismo saudável. Não é. É aquele, atacante. Não é aquele em que a mulher, ela precisa estar ao lado do marido, como a Bíblia nos ensina, porque a mulher é para estar ao lado do marido, nem na frente nem atrás, é para estar ao lado, é para estar caminhando com ele, ajudando o seu esposo, né? A costela. Por que Deus tirou a mulher do lado? Porque ela é a estrutura, né? Porque ela o homem é a cabeça, mas a mulher é a coluna. Isso. A coluna é que dá o quê? Sustentação e dá a direção, ó. A cabeça vira para lá e para cá, porque eu tenho uma coluna aqui embaixo. Verdade. Então é importante que os dois caminhem sempre juntos. Mulher não é para competir com o homem. Sim. Não é para ser maior do que o homem. É para estarem todos a dois mulher juntos, é a coroa do marido, não é isso? Isso. Então, mulher, seja sábia. Sabe o que o homem precisa? De palavras de afirmação. Isso. O homem se sente muito bem quando a mulher fala assim: amor, você trabalha muito, você traz o sustento para dentro de casa, como eu amo você. A gente não tem tudo que a gente gosta, né? De viajar, de ter um carro do ano, de ter um casarão, como eu vejo no Instagram, minhas amigas às vezes têm, eu não tenho. Mas eu tenho um homem que luta por mim, que luta pela nossa família. Isso é muito importante. Diz que tá bonito também, né? Existem mulheres que todo dia reclamam com o marido, Sim. né? Chega do trabalho, fala marido, que não faz mais que obrigação. E fica vendo lá no Instagram a vida das mulheres. Ah, essa daqui viajou, essa daqui comprou um carro. Gente, a sua vida é a sua vida. Da colega lá do Instagram é dela. Não se compare. Comparação dá problema emocional pra você, traz problema no seu casamento, não é bom, não é saudável. Então saiba separar as coisas, valorize quem você tem do lado, quem te suporta, né? Quem te escuta, porque muitas das vezes também, deixa eu dar um conselho para vocês, mulheres também. O homem, né, como o pastor Cláudio Duarte fala, ele tem uma caixa do nada, né? Sim, ele entra sim. quando ele chega do trabalho, você já deve ter ouvido isso. Então você gosta de falar, a mulher fala mais de não sei quantas 1000 palavras por dia. E o homem, ele chega do trabalho cansado, ele só quer tirar o sapato na sala, entendeu? Deixar lá o sapato, entrar na caixa do nada dele, pegar o controle da televisão e ficar trocando o canal, sem saber que canal que ele vai colocar, entendeu? Porque ele tá na caixa do nada, ele não quer nada, entendeu? E a mulher, ela só quer falar. Ela quer falar que o arroz está acabando, que
que o gás acabou. Tem até uma música antiga dessa. Não é? Que as crianças perturbaram, que tá sem dinheiro, que quer fazer o cabelo e a unha, e o marido, ele só tá querendo descansar. Espera um pouquinho, tá? Faz o seguinte, quando ele chegar cansado, deixa ele entrar na caixa do nada dele, deixa ele descansar, depois namora seu marido quando vai dormir, e depois no dia seguinte acordou pela manhã, né? Cafezinho, e aí, amor, um dinheirinho pra fazer uma unhazinha, cabelinho, né? Estratégia. É assim, ó, sabedoria, estratégia pra você, minha irmã. Não bata de frente com o seu marido, não tem como a gente ganhar tudo com ele. Já tô aprendendo pro meu próximo relacionamento. Isso aí, anota a dica aí. Ai, É isso, pai. né, Pri? É isso. Então, assim, pra gente fechar, né, essa questão, assim, é um apelo, né? Um apelo, porque, como você falou, o feminismo, ele tem se alastrado. Muito. Assim, e com valores distorcidos. E, assim, eu com muito orgulho, eu defendo, sabe, os valores da mulher. Sim. De onde aqueles valores que estão na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, quem é o autor da nossa história? É Deus. Foi ele que escreveu a nossa história. E a Bíblia, ela é o nosso manual de vida. A gente foge dos ensinamentos, das instruções que está na Bíblia e a gente se dá mal. Por quê? Porque quem sabe mais da criatura senão o Criador? É verdade. Né? Então, as pessoas, elas estão querendo arrumar jeitos de fugir daquilo que o Senhor deixou como instrução para nós, e aí tá virando a sociedade que tá virando. Tá acontecendo o que tá acontecendo na sociedade. Sim. Os valores distorcidos, invertidos. E aí, toda essa manifestação, sabe o que faz? Desvaloriza mais ainda a mulher. Desvaloriza mais ainda a mulher, enche a mulher mais ainda de problemas emocionais, Verdade. de problemas de uma forma geral, porque ela tá fugindo daquilo ali que ela foi construída para ser. Sim. Não é isso? Deus criou a mulher para ela ser auxiliadora, né? Exatamente. Auxiliadora do homem. A mulher de Provérbios é lindo, se ela né? se colocasse nesse lugar, não haveriam tantos problemas. Não haveriam. O problema é que a mulher quer fazer as mesmas coisas, as mesmas funções que os homens, e aí acaba ficando sobrecarregada. Por que mulheres hoje estão sofrendo mais problemas emocionais do que os homens? Porque tá querendo assumir o papel de homem. Muitas Exatamente. funções, né? Então, assim, eu ouço muito falar também, Priscila, que a mulher, ela é multitarefas. Gente, tira isso da cabeça. Nós não temos que colocar isso na mente que somos multitarefas. Nós não nascemos para fazer milhões de tarefas. Sem falar que existe um livro muito bom que eu deixo aqui para vocês procurarem ler, que se chama A Única Coisa. Se você focar numa única coisa, você vai ser com perfeição. Muito bom. Fazer com perfeição. Agora, se você fizer várias, você não vai ser bom em nenhuma. Verdade. Né? Então, assim, não adianta você querer abraçar o mundo, né, com as pernas, pegar tudo aí pra você, vai acabar acarretando o quê? Um eu fora do controle. Exatamente. O seu eu todo descontrolado. O que a Bíblia fala? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. É verdade. As pessoas, elas procuram, né, um caminho diferente daquele que a Bíblia nos direciona. Sim. E depois reclama porque tá sofrendo, porque tá passando por problemas. E o Papo de Princesa é para levantar essa bandeira. É isso. Nós somos princesas. Somos filha do rei. O nosso manual é esse aqui, ó. Esse é o nosso manual de vida. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui para defender essa bandeira, ao contrário do que está sendo defendido aí no mundo, porque a nossa intenção é curar mulheres e não fazer com que as mulheres elas sofram mais ainda do que já estão sofrendo. É verdade. Né? Tem aquele versículo que diz, né, Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exato. Um mundo onde está tudo escuro, tenebroso, É isso. do jeito que está, né, do jeito que a gente está vivendo, tudo conturbado, política, feminismo, doenças psicossomáticas, tudo, a palavra de Deus ainda tem sido luz. Luz pro seu caminho, princesa, luz pro nosso caminho, né, Priscila? E você sabe, Lília, que as pessoas ainda têm uma ideia, né, que ser cristã ou ser princesa é uma coisa careta. É uma coisa, ser pacata.
Não existe nada disso. Nada disso. E eu também não gosto da palavra empoderada. Não gosto. Não, também não. Não gosto dessa palavra empoderada porque ela puxa para um lado que não deveria. Um né? sentido, né? Diferente. E, na verdade, empoderamento foi criado pelo feminismo, né? Empoderamento foi criado pelo feminismo. Porque o que acontece, Lília? Eu sou uma princesa, já assumi isso. Você também, né? Uma princesa também. Princesa. Eu sou uma princesa. E eu não sou careta, não me visto de qualquer maneira, eu gosto de me arrumar, eu tenho meus filhos, eu cuido dos meus filhos, eu amo meus filhos, sabe? Eu gosto da minha casa, eu gosto de estar na minha casa, cuidar das minhas coisas, mas eu sou empreendedora, né? Eu sou empresária. Batalhadora, né? Pois é, eu costuro, eu modelo. Se vira nos 30. Me vira nos 30, agora com papo de princesa. Então, assim, eu faço um monte de coisas, gosto de me vestir bem, gosto de estar bem arrumada. Isso aí. E não é porque eu sou princesa, não é porque eu sou cristã que eu vou andar de qualquer maneira. E esse programa vai mostrar para todas nós que ser princesa não é isso que você pensa. Ser princesa é você assumir os valores que você deveria ter, né? Aqueles valores que você não reconhece em você. É trazer à tona esses valores, mas para que você possa mostrar para as outras pessoas o seu real valor, pautado na palavra de Deus, que é o melhor valor que uma pessoa pode possuir. Riqueza, é verdade. Então, pode dar suas considerações finais. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero deixar para vocês sempre que vocês lutem por aquilo que vocês querem, que vocês sonham. Ter projetos e ter sonhos é o que nos faz manter vivas, né? Manter ligadas aí. Procurem ter um relacionamento com Deus, o Deus que cura, o Deus que salva, né? Que é o gestor das nossas emoções antes de nós mesmas e nos ajuda a curar, né, toda dor, toda ferida. Se você não tem alguém para contar, muitas vezes tem muita mulher que está aí sozinha em casa, não tem com quem chorar, não tem com quem desabafar, corre para o seu quarto, existe remédio lá, existe bálsamo de Gileade que o Senhor quer passar nas suas feridas. Amém. Procure por Deus, grite por Ele, né? Lá em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, no secreto, e fala com Deus. E lá no secreto, Deus vai te ouvir e vai curar as suas dores, vai te ouvir. Então, corra para lá. E se você precisar de ajuda, meus contatos vão estar também no final desse vídeo, tá? Meu arroba aí, tudo direitinho no Instagram. Pode entrar em contato comigo, eu vou ter o prazer de ajudar você. Muito obrigada. Lília, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi um prazerzão ter você aqui. Pessoal, entre lá, né, na Lília Medeiro Raízes, não é isso? Segue lá as redes da Lília, que ela é uma bênção. Tem todo dia um textinho pra gente, né? Tem lá os vídeos motivacionais, não é isso? A Lília é uma bênção na minha vida, né? Como é que eu falo que você é? Minha Isabel, né? A Lília é minha Isabel. Maria Isabel. Isso. E assim, uma bênção na minha vida. Foi um prazer enorme, né? Inaugurar esse podcast com você, tá? Que é um marco na minha história, né? Na minha vida, alguém especial que Deus trouxe para minha vida nesse tempo. E a partir de agora, né, inicia o podcast, né, Papo de Princesa. Aqui nós vamos aprender muitas coisas legais que princesas podem e devem fazer. Isso aí. Feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope